Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje a gente vem fazendo aqui mais uma menininha, tá? E eu vou fazer o fundo com a cor azul bebê, tá bom? Ó, vou fazendo aqui próximo ao girassol, tá? E próximo a ela. Eu não subi o fundo até em cima do cabelinho, tá? Eu só fiz aqui próximo do girassol e próximo dela, tá? Mas se vocês quiserem subir o fundo até em cima no cabelinho, pode fazer tranquilo, tá? Venho com o pincel pitual, tô usando o pincel pitual número 4, tá bom? Fiz aqui de um lado, vou fazer aqui do outro. Ó, só fiz aqui próximo do cabelo, essa parte de dentro, né? E aqui, próximo do girassol, eu também fiz. Certo? Um fundo bem suave, bem simplesinho, porque eu quero que esteja em destaque a menininha e os girassóis, tá bom? Então, por isso que eu fiz um fundo mais clarinho. Pra mim fazer a parte aqui da menininha, eu vou começar primeiro por ela. Eu vou fazer aqui na cor amarelo pele, tá? E a cor cerâmica pra iluminar, pra sombrear, certo? Então, vou preencher toda a pele com a cor amarelo pele, certo? E vou utilizar aqui o cerâmica pra mim fazer a sombra. E depois eu venho fazendo a luz com branco, certo? Vocês podem substituir, é claro, né, por outros tons de sombra, mantendo o amarelo pele como base. Vocês podem fazer com siena natural, com marrom, com chocolate, tá? Com a cor ocre ouro. Tem vários tons que vocês podem usar como sombra da pele, tá bom? Então, vai a critério aí de cada um, tá certo? Vou pegar aqui a minha cor cerâmica. Eu vou começar aqui na ponta do pincel, tá? Pra mim fazer aqui, começando nos cantinhos da franja. E vou descendo, ó, mesclando as cores, tá? Isso é muito importante para que a gente não deixe marcado a pele aqui da nossa menininha, tá bom, pessoal? Então, eu sempre faço primeiro o rostinho, para depois eu fazer o cabelo. Por quê? O rostinho, ele está por baixo. Então, ele tá fazendo sombra, né? A franja ali, ela tá fazendo sombra. E eu começo primeiro pela parte do rostinho, depois é que eu faço o cabelo, tá? Ó, venho fazendo aqui uma sombra por baixo do queixinho. Quando a gente faz a sombra, o queixo, né, faz sombra embaixo, a gente puxa a tinta para baixo, tá, pessoal? Não é para cima. Aqui próximo da mão, eu vou fazer uma sombra, tá? E sempre mesclando as cores, tá bom? Para iluminar, eu vou usar o branco aqui, tá? As áreas que eu vou iluminar, vocês prestem atenção, tá? Aqui eu vou fazer uma sombra. Ó, vou lavar o pincel e vou iluminar aqui nessa parte, ó. E o excesso de tinta eu vou subindo e vou descendo aqui para baixo, ó. E vou esfumaçando para dentro para mesclar as cores, tá? A parte aqui do queixinho eu vou fechar com o branco, ó. E tirando o excesso, sempre tirando o excesso, tá bom? Subindo aqui para cima. Parte aqui da orelha, ó, a gente ilumina. E aqui para fechar também, ó. Então, vou criar volumes aqui na bochecha, ó. Aqui no narizinho, vou colocar o branco e vou subir ele para cima, tá? Na boquinha também eu vou iluminar e vem tirando esse excesso, tá, pessoal? Só a sujeirinha do pincel e venho subindo aqui pra cima, ó. Certo? Pra mim fazer aqui a parte dos braços, vai ser da mesma coisa, amarelo pele. E vou sombrear com a cor cerâmica, tá, pessoal? Eu não faço contorno depois com pincel filete, tá? Então, eu faço apenas sombra, certo? Preenchi aqui tudo com amarelo pele. E venho agora com a cor cerâmica, fazendo a sombra, certo? Olha só. Faço uma sombra e vou fazer a sombra aqui dividindo
os dedos, né, meninas? Fazendo aqui a separação entre os dedos, ó. Com o pincel, com a pontinha do pincel, com pouca tinta, dá pra fazer, tá? Se vocês não tiverem muita prática, vocês fazem com um pincel menorzinho. Eu tô fazendo aqui com a ponta do pincel, certo? Ó, aqui embaixo eu vou fazer uma sombra, tá? E vou subir essa sombra aqui pra cima, ó. Do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Fazer a separação dos dedos aqui. Tô fazendo só com a ponta do pincel, tá? Depois eu vou pegar outro pincel, meninas, e vou ajustar aqui essa sombra, tá? Pra gente definir mais os dedos aqui dessa mão aqui, tá bom? Que ela tá meio que aberta, então a gente precisa dar mais um pouquinho de definição, certo? Aí eu vou pegar um pincel menorzinho, mas enquanto isso eu vou fazer o mesmo processo, ó. Vou fazer uma sombra aqui. Vou subir pra cima, tá? Aí eu vou lavar meu pincel, vou secar e vou iluminar, certo? Com a ponta do pincel eu consigo fazer esses detalhes aqui, ó. Certo? E esfumaço. Vou mesclando as cores, tá bom? Ó, aqui eu vou descer com o branco, só a sujeirinha do pincel embaixo, tá? Aqui também, ó, sempre concentro o branco mais no meio e venho puxando pros dois lados e pro meio, tá certo? Aqui, de preferência, um pincel menorzinho, tá? Esse aqui é grande para esse tipo de processo aqui, tá? Pega um pincel menor, mas eu vou fazer com esse e depois eu venho ajustando com o pincel menorzinho, tá? Os detalhes aqui. Certo? E sempre mesclando as cores, tá? Ó, peguei aqui um pincel menor e vou ajustar os detalhes, tá, pessoal? Esse pincel é pincel de maquiagem, tá, meninas? Então, ele é de cerdas macias. Ele é um pouquinho menorzinho, dá pra fazer alguns detalhes. Olha só. Só questão de observar, tá bom? Observar o risco. O risco vai estar aqui na descrição, tá bom? Para vocês me acompanharem o passo a passo, tá certo? Então, lembrando a vocês que o risco está aqui na descrição. Tem um link abaixo com o nome risco e o link vai estar pronto para vocês imprimir, tá certo? Eu imprimi num tamanho de A4, tá bom? Não folha A4, certo? Dependendo do risco, como esse risco era um risco pequeno, aí eu imprimi numa folha completa de A4. Quando o risco ele é grande, eu imprimo um tamanho de 20 por 25, tá? Mas eu imprimi no tamanho de uma folha A4 normal, certo?
Alguns detalhes da parte do olhinho, meninas, eu fiquei... saiu com pequenos probleminhas, porque o telefone tava sem espaço. Mas espero que vocês tenham entendido, tá? Vou explicar da melhor forma possível. Para mim fazer aqui a franjinha, eu venho com a cor ocre ouro, tá? Bem no meio, certo? Que é onde eu vou querer a luz, tá, pessoal? Vai ser concentrado a luz. Então, onde eu tô colocando o ocre ouro, vai ser aqui onde eu vou colocar o branco depois, tá? Aí eu vou trabalhar, meninas, com a cor terra queimada, certo? Que vocês podem substituir pela cor marrom, pela cor chocolate, tá? Tanto faz. Ó, vou fazer aqui logo uma primeira sombra, depois eu vou vir com a cor rústico, mas eu poderia vir também com a cor terra queimada, certo? Pra mim fazer a parte de sombra aqui, ó. Vou subindo pra cima, tá? Contornei, vou puxando essa tinta pra cima, certo? Eu não vou cobrir totalmente a minha cor ocre ouro, tá bom, pessoal? Na parte da franja, eu vou fazer o mesmo processo, ó. Vou colocar de baixo pro meio, eu vou colocar de cima pro meio também, certo? Deixando o ocre ouro aparecer um pouquinho, tá, pessoal? Não cobrir totalmente ele não, porque ele quem vai ser a parte aqui do brilho que eu vou precisar para mim fazer, vir com branco depois, certo? Então, se eu cobrir todo o meu ocre ouro, eu não vou conseguir o brilho que eu quero, tá? A luz que eu quero. Então, ó, do meio, daqui de cima eu venho pro meio, tá? Ó, fica meio assim, meio borrado, mas não tem problema, tá? A gente vai vir depois com outra cor pra ir ajustando, tá, pessoal? Ó, e agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, com a cor, ainda trabalhando com a cor jacarandá, tá bom? Essa cor, meninas, é a cor jacarandá. Vocês podem trabalhar com outra cor, certo? Sempre puxando pro meio, tá? Fazendo com que o ocre ouro ele apareça também. Ó, aqui eu venho. Primeiro eu faço essa parte, depois eu faço a parte do cabelo, né, que tá amarrado. Então, primeiro eu faço a parte aqui da cabeça, certo? Agora eu venho com a cor rústico, tá? Vocês podem vir com a cor terra queimada também, certo? Do mesmo jeito que eu coloquei a cor jacarandá, eu venho colocando o rústico, tá bom? Da mesma forma. Do mesmo jeito, tá? Não cobre todo o ocre ouro, tá? Por isso que trabalha com pouca tinta, não precisa ser muita, não. Certo? Ó, fiz a marcação aqui e vou puxar pro meio, tá? Com o pincel em pé. Aqui a mesma coisa, ó. Tinta só de um lado do pincel, vou puxar pro meio. Sem cobrir todo o meu ocre ouro. Se por acaso cobriu, o que é que eu faço? Eu volto, depois que eu fizer esse processo com a cor rústico, eu volto novamente com a cor ocre ouro bem no meio, tá? Aí depois é que eu venho com o branco, certo? Olha só, o procedimento aqui é o mesmo, tá, meninas? Da mesma forma que eu coloquei a cor jacarandá, eu venho colocando a cor rústico. Certo? Agora eu venho com o branco e vou colocar aqui no meio, tá? Tinta só de um lado do pincel e venho puxando os fios, tá? Como se fosse a nossa franjinha aqui. E vem tirando o excesso, tá, meninas? Na parte aqui do meio do cabelo, eu só vou colocar o branco aqui, ó, no meio, tá?
E vou fazer meio que arredondado também, fazendo o movimento do risco, tá, pessoal? Ó, e vem tirando esse excesso do branco, tá? Tá meio que curvado aqui, tá bom? Pra gente ganhar volume aqui nessa parte. Aqui também, ó. Certo? Da mesma forma, vem tirando o excesso. Se foi muito branco, volta com um pouquinho de jacarandá e um pouquinho do rústico, tá? Pra consertar, certo? Ó, se eu quiser deixar um pouquinho mais de luz, eu vou colocar um pouquinho de ocre e ouro aqui, pra depois eu vir com branco. Ó, eu venho consertando aqui, ó, um pouquinho de jacarandá, um pouquinho de rústico, certo? Sempre tirando o excesso, tá bom? Vem iluminando novamente, coloco aqui uns fios, mas venho tirando esse excesso do branco, certo? Sempre tirando bem o excesso. Pra gente fazer a parte do cabelo, né, a outra parte, é a mesma coisa. No meio, eu vou colocar aqui a minha cor ocre ouro, tá? Que vai ser aqui a minha luz. E depois eu vou preencher com a cor jacarandá, certo? Eu venho aqui próximo do laço e próximo aqui do girassol pro meio, tá? Sem cobrir todo o meu ocre ouro, tá bom? Se vocês não tiverem ocre ouro, vocês podem substituir por siena natural, tá certo? Dá pra substituir tranquilo. E é só vir preenchendo, tá? Com cuidado para não cobrir todo o meu ocre ouro. Eu vou puxando para dentro dele, mas eu não cubro ele totalmente, tá? Ele vai aparecer um pouquinho. Igual a gente fez lá no cabelo, na parte de cima, né? Então, esse mesmo processo que vocês fazem aqui desse lado, é a mesma coisa a gente vai fazer do outro lado, tá? Não tem diferença nenhuma, do mesmo jeito. Olha só vim com a cor jacarandá. Ó, meu ocre ouro ainda aparece, tá? Ele tem que aparecer aqui para depois a gente conseguir iluminar com branco, certo? Agora eu venho com a cor rústico, da mesma forma, tá? Que eu coloquei o jacarandá, eu venho colocando a cor rústico, tá bom, pessoal? Sempre descendo para baixo com o pincel em pé para que a gente faça os fios, tá? Olha só. Para iluminar, a gente usa o branco, tá? Ó, coloca o branco, mas vem tirando esse excesso, tá? Começa daqui de cima e venho descendo para baixo. Ó, coloquei meu branco, eu venho tirando esse excesso. Certo? Se eu quiser voltar com um pouquinho do rústico, eu posso voltar com o rústico também, tá? Fazendo aqui alguns fios. Certo? Olha só, já fiz aqui o outro lado, meninas, e para adiantar o processo, eu já fiz uma parte do laço, tá? Para fazer a blusa aqui, eu usei a cor violeta, apenas o violeta, certo? E vou iluminar aqui com branco, tá? Então, é só preencher a blusa aqui com violeta e vou iluminar com branco. Apenas isso, tá? E aqui também, ó. Ilumino com branco e a minha tinta tá úmida, tá? Por isso que ela tá essa cor aqui, tá bom? Pra fazer o laço, eu vou fazer a mesma coisa, usando apenas uma cor só, o violeta. Eu vou trabalhar apenas com violeta e o branco, certo? Coloquei aqui meu violeta, vou iluminar, tá bom? Dá a volta aqui, vem tirando esse excesso, tá bom? Pra fazer outra parte do laço, eu faço a mesma coisa, ó. Preencho todo o laço com a cor violeta.
Se vocês quiserem usar duas cores, vocês podem usar a cor lilás e violeta, tá bom? Mas eu vou usar aqui uma cor só e o branco ele vai me servir de luz, tá bom? Pra mim definir também o laço aqui, certo? Preenchi aqui todo o meu laço. Agora eu vou iluminar, tá bom? Vamos pegar o branco, tinta só de um lado do pincel. Venho, contorno aqui, puxo pra dentro, ó. E agora eu venho puxando esse excesso aqui pra dentro, tá bom? Agora eu vou pegar o branco, vou definir aqui, ó. Vou puxando pra dentro e vou finalizar essa outra parte. Limpo o pincel e tiro o excesso aqui. Agora a gente vai fazer o outro, tá? Lembra sempre de tirar o branco do pincel, tá bom, pessoal? Quando a gente vier com a cor violeta, tá? O branco a gente só usa depois. O pincel ele tem que estar limpo pra mim pegar a cor violeta aqui, certo? Senão ele vai ficar lilás. Vai ficar diferente do outro, né? Então, aqui a gente faz o mesmo processo. Preencho aqui e venho iluminando com branco. Tinta só de um lado do pincel, contornei aqui, vou puxar pra dentro. Vou fazer a outra parte aqui, ó. Certo? Se foi pouco branco, volta com um pouquinho ou mais, ou se foi muito branco, volta com um pouquinho de violeta, tá bom? Para fazer aqui a parte do girassol, meninas, eu vou preencher ele com a cor amarelo ouro, certo? E vou fazer aqui a parte do miolo com a cor verde musgo e verde pântano, tá bom? Então, vou preencher aqui todo o meu girassol com amarelo ouro. Depois de preenchido, eu venho aqui fazendo uma primeira base de sombra com a cor cerâmica, tá? Faço aqui um contornozinho, ó, espalho pra cima, tá bom? Pouca tinta também, não precisa de muita. Ó, venho subindo com essa tinta pra cima, tá? Tirando essa marcação aqui, certo? Agora, eu vou preencher todo o miolo aqui da nossa flor girassol com a cor verde musgo, certo? Então, vou preencher tudo. E depois eu vou escurecer um pouquinho com a cor verde pântano, tá bom? Ilumino com branco. Depois de preenchido, eu venho aqui com o verde pântano e venho definindo aqui a parte de cima do copinho, do meio, na verdade, a parte do meio do copinho do girassol, né? Pra gente ganhar aqui profundidade, tá bom? Então, olha só, coloquei aqui no meio, ó, e venho tirando esse excesso, subindo pra cima, ó, tipo uma meia lua. Aqui a gente tem o quê? Profundidade, tá? A gente nunca coloca o branco aqui onde eu coloquei a cor verde pântano, tá? Aqui embaixo eu vou escurecer também, vou subir pra cima. Agora, a gente vai posicionar o branco ao contrário, tá? O meu branco, ele vai virar, subir pra cima aqui, ó. Coloquei meu branco e vou esfumaçar pra dentro do verde pântano, mas não vou puxar muito pra dentro, tá? Se eu puxar muito, depois eu volto retocando, certo? E aqui, ó, eu vou colocar do ladinho do verde pântano, não vou cobrir o verde pântano ele vai aparecer, certo? Ó, e vem tirando o excesso, esfumaçando, tá? Vou pegar aqui um pouquinho de verde pântano e vou ajustar a luz aqui, a sombra, na verdade, ó. Aqui eu venho com um pouquinho de verde pântano, tá? Com cuidado, venho ajustando essa parte aqui para me dar profundidade, certo? Olha só. Então, isso, fazendo da maneira certa, vai dar certo o seu trabalho, tá bom? Para mim escurecer aqui e definir as pétalas do girassol, eu venho com a cor cerâmica, tinta só de um lado do pincel, e venho definindo pétala por pétala, certo? Para depois eu vim com o branco. Eu já pintei girassóis aqui, e quem me acompanha no canal sabe que eu gosto de, depois de seco, eu vim
tirando o excesso do branco nas pétalas e substituindo pela cor amarelo limão, certo? Ou amarelo fluorescente, para que ele não fique aquela coisa muito branca, aquele branco chapado, tá? O branco aqui, ele vai me servir para cobrir o meu risco. Aí depois que eu vier com a cor amarelo limão, eu consigo um brilho e o meu risco ele não vai aparecer. Se eu esperasse secar e viesse com o amarelo limão aqui, o meu risco ele ia aparecer, certo? Então, o meu branco ele serve tanto para mim fazer uma pré-luz, digamos assim, quanto para esconder o risco do carbono, tá certo? Mas quem quiser deixar com branco pode? Pode sim, tá? Não tem problema nenhum. Aqui é um gosto meu, um toque que eu gosto de fazer, mas não é regra, certo? Então, é uma coisa minha, tá bom? Vou lavar o pincel e vou vir com branco definindo as pétalas agora, certo? De um lado tem sombra, do outro aqui tem luz, coloco branco e esfumaço, certo? Desse lado aqui tem luz dos dois lados, então eu vou colocar o branco apenas na ponta e vou puxar para o meio, certo? Aqui tem luz dos dois lados, vou colocar o branco dos dois lados, tá? E no meio ele vai ficar um pouquinho mais escuro, certo? Aqui do mesmo jeito, ele tá com sombra dos dois lados, coloco apenas na ponta e puxo para o meio, certo? Aqui do mesmo jeito, ele tá com luz dos dois lados, coloco o branco dos dois lados e deixo o meio um pouquinho mais escuro, certo? Aqui do mesmo jeito, ó, tem sombra dos dois lados, coloco na ponta e puxo para o meio, certo? Aqui a gente tem sombra de um lado e luz do outro. Aqui a gente tem luz, do outro lado é sombra. Luz só de um lado só e esfumaço, certo? Aqui também luz de um lado só, coloco o branco e esfumaço. Aqui nessa última pétala a gente tem luz dos dois lados, então a gente repete aqui o processo, tá? Branco aqui dos dois lados, certo? E no meio fica um pouquinho mais escuro. Se eu quiser retocar depois, eu posso? Pode sim, tá? Você pode retocar a sombra e depois a luz, certo? Para fazer aqui a parte da boquinha, eu vou fazer com a cor vinho, para mim dar profundidade aqui, né? Como se tivesse escuro. Eu não vou usar o preto, quem quiser pode usar o preto aqui, mas eu vou usar o vinho. E vou usar também a cor vermelho vivo, tá? Preenchi aqui toda a boquinha com vermelho vivo. Vou fazer o olho aqui, ó, bem rapidinho, tá? Com o branco, aqui o verde. Do jeito que a gente faz um, a gente faz o outro, tá? E depois o preto para finalizar. A gente contorna e faz os cílios, certo? Ó, uso o preto aqui para finalizar. Eu fiz o contorno do nariz com a cor cerâmica e o contorno da boca com a cor cerâmica também, certo? Eu não usei o preto aqui para fazer contorno, só apenas no olhinho, tá bom, pessoal? Apenas no olho que eu fiz com a cor com preto para me fazer o contorno e os cílios, tá? Olha só, vou mostrar para vocês o trabalho finalizado. Espero que vocês tenham gostado do resultado, tá? Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Olha só o resultado, tá? Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se você gostou, um grande abraço a todas vocês e até a próxima aula de menininhas, que essa semana vai ser só menininhas, tá bom? Até logo!